E aí aconteceu que a gente teve um outro movimento de sorte. Um instituto que apoiava ações de biblioteca abriu um edital. E aí abriu um edital para bibliotecas comunitárias. E aí foi a nossa primeira experiência com esses jovens de escrever um projeto. Porque a gente falou, uma biblioteca, ela tem que ser construída desde baixo. Então, eles precisam entender o que a gente quer para essa biblioteca, o que ela vai ter. Então, precisa ter mediadores de leitura, pessoas que levam a literatura para a rua. E aí foi um trampo, né? Uma ação que a gente chama de planejação, e que acontece até hoje, que é planejar a ação. Então, todos eles foram aprender a escrever projetos. E aí escrevemos o projeto foi aprovado, e aí imagina que nesse edital a gente conseguiu colocar 20 mil reais para comprar livros. Imagina quem tinha até aquele momento recebido caixas de livros que as pessoas não queriam mais, agora a gente tinha 20 mil para comprar. E aí a gente começou o outro passo, chamar pessoas que entendem de literatura para nos ajudar a desenvolver o acervo. Eu não sou da área, eu estou quase virando, de tanto tempo que eu estou nessa história, mas eu não sou. Então a gente começou a chamar bibliotecários das bibliotecas da cidade, escritores, jornalistas de revistas literárias, pessoal para vir ensinar a gente como é que fazia. Ficamos 4 meses entendendo como é que se decide que um livro é um best-seller, como é que defende os 10 mais que vão para a revista. E aí a gente começou nessa formação, aí chegou a hora de comprar. Aí fomos, estou trazendo essa história, né, para pensar assim, também você decidir qual é o acervo que vem para a sua biblioteca faz parte do ser e do fazer biblioteca. E aí a gente falou, agora é a hora de comprar. Fomos conversar primeiro com 2 livrarias do centro da cidade. Os meninos não sabiam a diferença entre livraria e biblioteca, porque a maioria deles conhecia até Santo Amaro. Nunca tinham vindo ao centro da cidade. Aí a gente alugou a primeira van para trazer a turma para o centro, porque a gente falou, a gente precisa viver essa cidade, é de todo mundo. A gente quer o direito de viver essa cidade, o direito de explicar essa cidade também. E aí fomos em 2 livrarias bem conhecidas da cidade, pedimos, falei, olha, tem como ter 2 vendedores para nos atender, porque nós vamos chegar em mais de 30 pessoas. Aí a sugestão foi, manda a lista, que aí a gente já deixa separado e é rápido. Falei, moço, você não está entendendo, a gente tem tempo. A gente quer que os meninos tenham condições de tirar o livro da prateleira, comparar edições, perceber o que eles querem que estejam lá. E aí as pessoas entenderam a proposta e deu muito certo. E agora nós estávamos avaliando os 10 anos da biblioteca e nós convidamos os jovens que fizeram parte desde o início, os vizinhos, parceiros, cada um para trazer um microconto da melhor experiência que você viveu na biblioteca. E a compra dos livros veio muito forte. Por quê? Poder escolher, poder comprar, poder pensar o que a sua biblioteca vai ler. E aí não pense, né? E aí a gente tinha um recurso que eles podiam também escolher, além do que estava na lista, cada um podia escolher o seu livro. E aí foi assim, eu falei, olha, foi a maior venda de autoajuda que a gente já teve. Por quê? Aí eles queriam comprar um livro para o irmão ler, para a vizinha ler, porque a formação do leitor é um processo, né? E aqui não trago uma carga pejorativa à autoajuda, mas nós queríamos que a nossa biblioteca fosse estritamente literária, porque é o que mais falta. Eu tive recentemente num encontro com uma professora, Ana Cecília Olmos, uma professora da USP de literatura, e ela dizia assim, todas as ciências, e algumas em particular, a sociologia, a antropologia, servem para explicar a cidade. Mas a literatura, ela é uma pós-graduação em futuro, quando a gente fala de cidade. E aí a gente queria uma biblioteca que falasse de futuro, não só do presente. A gente queria uma biblioteca que ajudasse a sonhar, a pensar, a colocar metáforas nas mãos e na boca dos meninos e meninas, de uma biblioteca improvável, uma biblioteca dentro de um cemitério.
né? Uma biblioteca nas mãos de filhos de agricultores que produzem os orgânicos que são vendidos no centro da cidade. E aí a gente começou a fazer dessa biblioteca, acho que eu não contei, né, porque que a gente foi parar no cemitério. A gente foi para o cemitério porque chegou um dentista na unidade de saúde e aí o dentista precisava de uma sala. E aí a única sala disponível era a sala da biblioteca. E aí a própria comunidade nos ajudou a encontrar um outro lugar. Alguém lembrou que a casa do coveiro estava desocupada. E a unidade de saúde ela fica atrás do cemitério. Nós estamos no bairro do Colônia, Parelheiros é um distrito grande, tem o bairro de Parelheiros, nós estamos no Fundão, que é onde está a Colônia, Barragem e Nova América. E aí alguém falou, olha, a Casa do Coveiro está disponível. E lógico, né, quando deu a notícia, falou, vocês não querem ir lá? Uma das meninas, a Regina, falou, mas nem morta. E eu falei assim, morta, vamos. Precisamos ir vivos. E o cemitério não é a pior relação nossa com a morte. Um jovem da periferia, infelizmente, vive com a morte no seu cotidiano, né? A morte física, a morte de esperança, a morte de ninguém sonhar nada de diferente para você, além da sua força de trabalho. Então a gente fala, o cemitério é o mínimo. Mas aí a gente precisa ver como é que a gente traz uma narrativa de vida num lugar de morte. Esse é o desafio. E aí trouxemos, né, todos os meus amigos já foram para Parelheiros, vocês estão convidados a serem meus amigos e a ir a Parelheiros. A gente leva todo mundo que a gente conhece mesmo para lá, porque esse é o grande capital, esse é o grande recurso que faz os lugares mudarem, as pessoas que se encontram, que se conectam. E um amigo grafiteiro querido, o Helder Oliveira, ele foi para lá numa tarde conversar conosco e o Helder perguntou, falou, mas garotada, e aí? Vocês têm vergonha ou orgulho de estar aqui, dentro desse cemitério, na casa do coveiro? E os meninos pensaram um pouquinho e falaram, olha, orgulho. A gente criou uma biblioteca num lugar que não tinha. A gente cuida dessa biblioteca. A gente faz os livros irem para as ruas. Isso não é motivo de vergonha. E aí o Helder falou, então, bora lá, espalhar esse orgulho nas ruas. E aí ele criou um estêncil com as lápides do cemitério, ele é um cemitério tombado pelo município, é um cemitério de alemães, e aí nós colocamos lá os meninos negros, negras, os meninos periféricos, dentro de um cemitério alemão, e essa lápide ela é espalhada nas ruas, esse desenho da lápide, esse estêncil, com poesia que fala de vida. Então, esse é um outro movimento que a biblioteca comunitária tem, levar as narrativas para a rua. Nós temos como princípio palavrear Parelheiros, colocar palavras nas ruas, colocar textos que têm sentidos. E quais são os textos que têm sentido? Aqueles que falam da gente e aqueles que falam do mundo. Porque a gente sai de Parelheiros para conhecer o mundo e voltar para Parelheiros. Tem uma hashtag que a gente usa, que é de Parelheiros para o mundo. Por que de Parelheiros para o mundo? Nosso primeiro mundo foi entrar numa livraria, depois entrar nas bibliotecas, depois entrar nos eventos. Os meninos vivem aqui nas mesas de eventos que vocês realizam nas unidades do SESC, contando essas histórias. Então, um mundo foi se abrindo para esses meninos e meninas a partir da literatura.